Olá, graça e paz, meu amigo, minha amiga, do Facebook, do Instagram, do Telegram, do YouTube. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves e eu estou fazendo no momento uma coisa que eu gosto muito, desde jovem, desde 12, 13 anos de idade. Eu agora estou com 54, vou fazer 55 se Deus quiser, agora dia 4 de setembro desse ano, 2026. E interessante que eu quase não prego, mas tenho escrito artigos de teologia, artigos bíblicos, né? E de filosofia sobre a condição da mulher na Bíblia, principalmente a mulher no primeiro século. Não sou machista e nem feminista. E não sou adepto da teologia feminista. Mas de Simone de Beauvoir, Elizabeth Taylor e outras mais aí, né? Mas eu tenho escrito muita coisa. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 36, diz assim: a profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, em idade, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casou, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então ela estava falando a história de Ana, a profetisa, aqui de Lucas, ela se confunde com a história de Jesus, do anúncio de Jesus. Então a Ana, né, a profetisa, seu nome significa graça, né? Se escreve Hana, H-A-N-A-H mudo final. 1 Timóteo 4,8 diz o seguinte: queria compartilhar com você. A piedade tem valor para tudo, o que tem a promessa da vida, que agora é e a de que há de vir. Então a Bíblia relata que Ana era uma mulher, segundo Joel Beck e outros, ela era uma piedosa, como está no livro Voltemos ao Evangelho, a piedade abrange ou abrangente de João Calvino. Então a palavra piedade, ou pietas, quer dizer reverência, quer dizer respeito, né? Rogios, piedoso, fiel ou fidelidade. Yosher, alguém que é probo, reto, piedoso, misericordioso, ou Rashidin, benevolente, devoto, clemente, devoção, vem do latim pietas. Então, todo cristão deve, a meu ver, desempenhar um papel, uma prática de piedade. Então, Ana, ela desenvolveu a piedade, ou seja, a devoção, a reverência, o temor a Deus, o respeito, em meio a qualquer situação. Na cultura judaica, eu comento aqui no meu artigo, os idosos, as idosas eram muito valorizados. Os mais velhos eram fonte de conselho e sabedoria. Isso no ambiente oriental. Lucas provavelmente destacou
a idade de Simeão e de Ana, a fim de mostrar aos judeus que os anciãos eram respeitáveis na comunidade. E perceberam que o Messias havia chegado, assim que viram o menino Jesus, em Lucas 2, de 25 a 38. Ambos, Simeão e Ana, ele era sacerdote e ela profetiza. Eram pessoas cheias do Espírito Santo, piedosas, e ensinavam a chegada do Messias. Então Ana, diz o texto em Lucas, que ela era bem idosa, viúva de 84 anos. Você encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, 2 de 36 a 37. Vocês imaginem as dificuldades próprias dessa fase da vida. As dores, as doenças, cansaço. Muitas pessoas acreditavam na época de Jesus que a velhice era um tempo de descanso, de aposentadoria. Porém, no reino de Deus, enquanto estivermos vivos, amém? Nós temos um trabalho a fazer. Ana, a profetisa, nunca deixou de ir ao templo, orar, servir a Deus e adorar. Então, a idade não era empecilho. Ela era idosa, uma mulher idosa, uma profetisa, mas mesmo assim ela diz o que diz a Bíblia, que na velhice eles ainda darão frutos, subirão com asas como águia, né? É um texto hiperbólico, é uma licença poética, como nós chamamos. Ah, não é desculpa. Ah, estou cansado. Vou deixar isso para os mais novos, mais jovens. E eu queria destacar que Ana, ela era por muitos anos viúva, como diz o texto, né? Como alude, né? Como o texto relata de Lucas, Evangelho de Lucas. Ana teve uma vida muito difícil, uma mulher sozinha que tinha que batalhar e trabalhar para sobreviver. E a Bíblia relata que ela orava, perseverava na oração, em súplicas e orações, noite e dia. Eu queria também, estou falando de Lucas, olha como a Bíblia se encaixa. Olha como a Bíblia ela encaixa e liga um ponto a outro, né? O Velho e o Novo, o Velho e o Antigo Testamento, eu costumo dizer que é um todo. A gente aprende na faculdade de teologia e no seminário que a Bíblia ela é um todo. A Bíblia fala, a própria Bíblia fala em Timóteo que toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia, quando se fala toda a Escritura, é o Velho ou o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ela é divinamente inspirada por Deus. A palavra inspirar no grego, vocês sabem que a Bíblia foi escrita no grego, koiné, grego popular e comum, é theospnein, theospneustos, theospneusto, que quer dizer emitir, exalar, inspirar. Então foi revelado, foi inspirado por Deus. Então, eu queria falar de Ezequiel 14, que fala das águas purificadoras. É como um mergulhar dos níveis de espiritualidade e intimidade com Deus. Tem lugar para molhar o tornozelo. Tem lugar para você banhar e molhar os joelhos.
os artelhos. Tem lugar para você molhar e mergulhar até a cintura no rio, no mar. E tem lugar para você mergulhar e nadar o corpo inteiro até a cabeça. Então são os níveis de espiritualidade e de intimidade com o Senhor. Eu gostaria de destacar. A teologia eu aprendi na faculdade, no seminário teológico e filosófico que eu estudei, que a teologia é como um mar, é como um rio. Tem lugar para molhar as pernas, os pés, os artelhos, tornozelos e os joelhos, até a cintura, o corpo todo, e tem lugar mais profundo, águas mais profundas, para você afundar até um navio. Depende do grau de intimidade e de espiritualidade que você tem com Deus. Não é verdade? Então, Ana, ela desenvolveu, em segundo lugar, a piedade pelas práticas espirituais. O templo era considerado o lugar onde Deus habitava no meio do povo, né? A gente usa a palavra ekenosen, ou tabernacular, onde Deus tabernaculou, mora, quando era a arca do concerto, do pacto, da aliança com Deus. E depois Jesus, de uma forma mais completa e definitiva, ele é o sacrário, ele é o templo de Deus. E nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Então, tabernacular. Ou seja, a profetisa Ana, no texto de Lucas 2, 37, ela não deixava o templo, mas adorava de dia e de noite, dioturnamente. Certamente ela compartilhava do anseio do salmista. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa mostrar a casa e morar a casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Salmo 27, verso 4. Então, Ana, ela não perdia a oportunidade de sempre estar na casa do Senhor, adorando dioturnamente. Como diz o Salmo 84. O pardal encontrou casa e a andorinha ninhos para si, né? Pelos atos do Senhor. Então a palavra adorar aqui no texto, no Evangelho de Lucas, é sinônimo de servir, de ministrar, né? Vem a palavra grega latreian, ou latreo, que quer dizer adorador, ministrador, servir ao Senhor. Vem a palavra hebraica ristarrava. Ristarrava é o mesmo equivalente no grego, na palavra grega proskuneo, ou proskenosis, que quer dizer dobrar os joelhos, prostrar, ajoelhar, servir, adorar, né? Ristarrava é uma adoração ao Senhor. E diz a Bíblia que ela servia ao Senhor, Ana, a profetisa, de dia e de noite, com jejum e oração. Lucas 2, 37. Então, ela mostrava piedade, serviço e obediência que na obra do Senhor. E assim como Deus deu a Simeão a graça de ver a salvação dos povos
Jesus, ele pegou no colo. Simeão olhou para Jesus, ainda bebê, recém-nascido, e disse: despedes em paz o teu servo, ó Deus, porque o teu servo, ele viu a tua salvação. Porque ele sabia que a criança que estava no seu colo, Simeão, era o menino Jesus. Não era uma criança comum. É o menino Deus. Era o Deus menino, o Deus feito homem. Theanthropo, como a gente fala na teologia. Ou seja, é o Deus feito homem. É o Emanuel, o Deus conosco. Em Lucas 2, de 25 a 35. Então, o menino Jesus Cristo, ele também concedeu graça a Ana, a profetisa, sua serva. Ana esperava que Deus enviasse a salvação para o seu povo, para os judeus, porque ela conhecia as promessas do Velho ou Antigo Testamento. Ela presenciou a vinda de Jesus Cristo, ainda criança, bebê, criança de colo, ao templo, e teve o privilégio de reconhecer Jesus, que ele era o Cristo, ou seja, o enviado, uma Ria Radonei, ou seja, um enviado, um ungido de Deus. Antes que ele fosse revelado a todos como Messias de Deus, o coração da profetisa, da mulher, da serva Ana, se encheu de alegria e graça. E ela deu graças a Deus e não se calou. E falou a respeito do menino a todos os que estavam e esperavam a redenção de Jerusalém. Lucas 2, 28 e 38. Então, a piedade de Ana era reconhecida pela comunidade. Além das orações e jejuns, ela fazia também, ela exercia a influência por meio das palavras, gestos e atitudes. Então, Deus deu graça a esse casal, a essa mulher e esse homem, Ana, a profetisa, e o sacerdote Simeão, que eles, apesar de serem idosos, velhos em idade, e experimentados em anos, eles eram piedosos, eram servos, e Deus ainda permanecia os dois vivos para contemplarem e verem a salvação. No caso de Simeão, Jesus, o Salvador, o Messias, o Rei dos Judeus, em seus braços. Todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo devem viver de forma uma vida piedosa, que agrade a Deus. E esse encontro com o Messias deve ser um marco, um divisor de águas na nossa vida, assim como foi Ana e Simeão. Um marco de grande alegria e motivador para as suas vidas, cada vez mais piedosos, né? Foram guiados pela verdade, pelo Deus Espírito Santo, e ver o menino Deus, Jesus, entre o seu povo, que na verdade Deus tabernaculou, eknosen, Deus morou no meio do seu povo, e Deus concedeu graça, honra e favor a essas duas pessoas, um sacerdote do templo chamado Simeão e uma profetisa chamada Ana. Que Deus abençoe.
curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal Fabrício Barreto Gonçalves, de estudos profundos, acadêmicos, teológicos, bíblicos e filosóficos e de ciências da religião. Foi um marco, um divisor de águas ter Jesus. E Jesus convida cada um de nós e a você que está me assistindo a tê-lo por companheiro de suas vidas. A graça de Deus em Cristo, em nossas vidas. Que Deus abençoe.